Quanto rende 100 mil reais em fundos imobiliários? Nesse vídeo aqui eu peguei 4 fundos imobiliários, esses que eu tenho na minha carteira, né, que eu tava com uma duvidazinha aí. Eu vou trazer esse vídeo aqui para você, que é diretamente uma simulação com esses 4 fundos imobiliários para mim saber quanto vai render ali, qual vai ser a renda mensal nesses 4 fundos imobiliários com 100 mil reais investidos, tá? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar essa simulação completa para a gente saber aí o rendimento mensal, tá? Eu vou pegar os dados aqui desses 4 fundos imobiliários, vou colocando aqui na planilha, para no final a gente ver qual vai ser esse rendimento aí mensal, tá? Mas já adiantando, deixa um comentário aí, qual é uma média aí de rendimento mensal em fundos imobiliários de acordo com 100 mil reais investidos. Deixa no comentário que eu quero saber a sua opinião. Agora bora aqui para a tela do meu computador, que eu vou mostrar esses 4 fundos imobiliários, que inclusive eu tenho na minha carteira e que a gente vai utilizar aqui para fazer a simulação e para saber qual vai ser o rendimento mensal investindo aí 100 mil reais em fundos imobiliários. E o primeiro fundo imobiliário é o VISC11, um fundo imobiliário do setor aí de shoppings, tá? Um ótimo fundo imobiliário, eu tenho na minha carteira, e também tem bons indicadores ali, se você for analisar os indicadores desse fundo imobiliário, tá? Começando aqui pela liquidez diária dele, tem uma excelente liquidez, acima de 8 milhões. Isso quer dizer o quê, Diego? A liquidez diária. Quando você vai vender ali o fundo imobiliário, você tem uma média ali de 8 milhões de negociações diariamente desse fundo imobiliário, tá? O último rendimento aqui foi na casa de 0,85. O dividend yield aqui está mais de 10%, né? O patrimônio do fundo imobiliário tem mais de 3,7 bilhões aqui de patrimônio. O valor patrimonial por cota deveria estar na casa de R$ 126 reais, está em 114, ou seja, o fundo imobiliário está abaixo do seu valor patrimonial. Nesse caso, o fundo imobiliário se encontra barato. E é por isso que o P sobre VP dele está na casa aqui de 0,90, tá? Então esse aqui vai ser o primeiro fundo imobiliário que a gente vai pegar para fazer análise. Então eu vou vir aqui, ó, já na nossa planilhazinha. Vamos colocar aqui o VISC11, tá? Que a gente vai utilizar aqui para análise. Deixa eu colocar só letra maiúscula, VISC11. A gente vai pegar o quê? A última cotação dele, né? Que está aqui de R$ 114,62. Então, preço aqui por cota, R$ 114,62, que é o preço aqui do VISC11. O último rendimento dele aqui mostrou também, ó, que foi 0,85 aqui por cota. Então a gente vai vir aqui, último rendimento 0,85, né? Quantidade de cotas. Essa aqui vai ser a quantidade de cotas que a gente vai colocar para a gente estipular uma média, tá? E antes de mais nada, eu quero que você entenda uma coisa. Diversificação aqui é um dos pontos fundamentais quando você está investindo, principalmente em fundos imobiliários ou qualquer tipo de investimento, tá? Porque isso vai diminuir muito o risco, né? Por exemplo, se você pegar 100 mil reais ali e comprar uma casa, você vai ter o risco daquele único ativo, né? Por exemplo, se eu pegasse 100 mil reais e tivesse comprado uma casa lá no Rio Grande do Sul, né? Poderia o quê? Poderia ter perdido esse bem, poderia ter perdido aí esse meu patrimônio, né, por causa do desastre que teve lá. Então, para amenizar o risco, sempre é bom ter uma diversificação. E é por isso que eu vou pegar esses 4 fundos imobiliários, tá? Então, vai ser mais ou menos 25% aqui no VISC11, 25% em outro fundo imobiliário, 25% também nos outros fundos imobiliários, que é para a gente amenizar um pouco o risco, tá? O segundo fundo imobiliário é o CPTS11, um fundo imobiliário aí da Capitânia, né? E é um fundo imobiliário de papel, um fundo imobiliário que investe ali em CRIs, tá? E também tem uma porcentagem ali de fundo imobiliário na sua carteira. Tem uma excelente liquidez diária, mais de 7 milhões. O último rendimento dele aqui foi na casa de 0,08 centavos, né, por cota. Tem mais de 10% também de dividend yield. Um belo patrimônio, tá chegando aqui quase em 3 bilhões de patrimônio, né? O valor por cota deveria estar em R$ 8,77. E nesse caso aqui está o quê? Está em 8,39. Isso quer dizer que o fundo imobiliário também se encontra barato, ou seja, oportunidades aí no mercado. Mas lembrando, gente, isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? É só para a gente ter aquela noção ali quanto renderia 100 mil reais investidos em fundos imobiliários, que é coisa boa, viu? Você ter sua rendazinha ali mensal todos os meses é top demais. A gente vai chegar lá, hein? Para quem acompanha aqui o canal sabe também que a gente tá nessa trajetória de investimento, tá? P sobre VP dele aqui está no 0,96. E agora a gente vai pegar aqui e passar os dados para cá, né? O próximo fundo imobiliário é o CPTS11, com a cotação atualmente em R$ 8,39, né? R$ 8,39. O seu último dividend yield
foi 0,8, ou seja, 8 centavos, 0,08 centavos, né? E agora a gente vai para o próximo fundo imobiliário. Lembrando que a quantidade de cotas a gente vai colocar para o final, mas vai ser mais ou menos 25% em cada cota, né? E a gente vai ver também qual seria o valor investido se tivesse só em um fundo imobiliário, tá? Próximo fundo imobiliário que a gente vai pregar aqui para análise, que eu também tenho na minha carteira, inclusive, é o XPLG11, fundo imobiliário de logística, que eu gosto muito, tá? E é um bom fundo imobiliário, também se encontra descontado, ó, P sobre VP aqui em 0,92, ou seja, o valor patrimonial dele deveria estar na casa ali, a cotação de R$ 112,78. Está aqui em R$ 104,30. É um fundo que tem uma excelente liquidez diária, acima aqui de 5 milhões, né? Último rendimento, 0,78 aqui por cota, um dividend yield aqui quase 9%. E um belo também patrimônio líquido ali no fundo imobiliário XPLG11. Agora a gente vai pegar aqui esses dados. Vamos vir aqui para nossa planilha, colocar XPLG11, que a cotação atualmente se encontra aqui em R$ 104,30. Agora vamos pegar aqui o último rendimento do fundo imobiliário, 0,78. Então 0,78 ali por cota. O próximo fundo imobiliário é o GARI11, um excelente fundo imobiliário. E olha só, detalhe, tá? Ele é um fundo imobiliário de base 10, mas é um fundo imobiliário que eu tenho também na minha carteira. Gosto muito, inclusive, e vejo uma grande possibilidade no GARI11, tá? Ele não tem vacância física praticamente. O que é a vacância física dele? É uma parte que está desalugada ali dos imóveis, tá? Então o GARI11 é um excelente fundo imobiliário, né? Eu gosto muito do GARI11. É um fundo imobiliário de base 10, para vocês verem que ele está no relatório aqui, ó, tá? Que parte dele aqui está no logístico e parte renda urbana, ou seja, ele é um setor híbrido. Então, meio que 50% a 50% aqui, meio a meio do GARI11. É um excelente fundo imobiliário, né? Eu gosto muito da vacância, como eu falei para vocês aqui, ó, vacância zero, tá? O P sobre VP dele aqui está em 0,97 atualmente. Então se encontra também descontado. Tem uma excelente liquidez diária, acima aqui de 5 milhões. O último rendimento aqui foi de 0,09. O dividend yield, gente, olha só, o dividend yield desse fundo imobiliário, lembrando, é um fundo imobiliário de tijolo, tá? Então tá meio que parecido com o fundo imobiliário aqui de papel. Então tá altíssimo o dividendo do GARI11. O patrimônio líquido também aqui acima de 1 bilhão. Isso quer dizer que também é um ponto bastante positivo. E é um excelente fundo imobiliário, o GARI11, tá? Agora a gente vai pegar aqui, vai colocar a cotação dele aqui atualmente. Deixa eu colocar aqui o GARI11. A cotação do fundo imobiliário está em R$ 9,12. Então eu vou vir aqui, ó, R$ 9,12. Deixa eu pegar aqui o último rendimento, também 9 centavos, né? 0,9, 0,09. Esses são os 4 fundos imobiliários que eu peguei aqui para fazer análise. O VISC11, CPTS11, XPLG11 e GARI11. Tem uma boa diversificação. O VISC11 o setor de shopping, CPTS papel, XPLG galpões logísticos, GARI11 também galpões logísticos e renda urbana. Tá? Então a gente vai começar o seguinte, com o VISC11 aqui. Vamos colocar 100 cotas para a gente ver qual seria o valor investido aqui no VISC11. Cerca de R$ 11 mil ali investidos, você teria um rendimento mensal de R$ 85, tá? Então vamos colocar aqui agora, CPTS11. Vamos colocar 1.000, como ele é um fundo de base 10, né? Então vamos sempre colocar aqui um zero a mais. Então já no CPTS11, se eu tivesse ali R$ 8 mil investido, eu teria um rendimento aqui de R$ 80, tá? Vamos vir agora para o XPLG11, colocar também 100 cotas. Se eu tivesse ali 100 cotas do XPLG11, eu teria R$ 10 mil investidos e teria ali uma renda mensal de R$ 78, tá? Deixa eu ir pegando aqui para vocês verem, ó, R$ 78 aqui, tá? Agora no GARI11, vamos pegar aqui o GARI11, vamos colocar 100 cotas, não, 1.000 cotas, porque também é um fundo de base 10. Se eu tivesse aqui 1.000 cotas do GARI11, teria um rendimento mensal cerca aqui de R$ 90, tá? Então eu peguei aqui, gente, ó, pra gente já ir fazendo a soma. Então nessa média aqui teria mais ou menos 40 mil investidos. Vou pegar aqui também, vou fazer aqui soma, tá? Pra gente pegar aqui esses 4 valores. Teria um rendimento médio aqui de R$ 333, tá? Vamos aqui agora aumentar um pouco as nossas cotas. Vamos colocar aqui 200 cotas do VISC11. Vamos colocar 2.000 cotas aqui do CPTS11.
Vamos colocar também aqui 200 cotas no XPLG11 e vamos colocar aqui 2.100 cotas no Gari 11. Dá um enter aqui, olha só, 80 mil reais investidos mais ou menos, né? Daria um rendimento aqui mensal nesses fundos imobiliários de 675 reais em média, tá? Vamos aumentar um pouco, porque a gente não chegou ainda na média desse vídeo, que é 100 mil reais investidos em fundos imobiliários, para a gente saber qual seria o nosso rendimento, tá? Então vamos aumentar aqui um pouquinho, 250 cotas do VISC11. Vamos aumentar um pouco aqui do CPTS11, vamos colocar também 2.200 cotas. Ainda não deu, vamos colocar 2.500 aqui no Gari. Então quase lá, vamos colocar aqui 250 também no XPLG11, ainda não. Tá quase, hein, gente? Vamos colocar mais um pouquinho aqui. 2.600 cotas no Gari 11. Ainda não fechou também. 300 cotas. Aqui no VISC 11, fechou. Mais ou menos isso, vamos tirar aqui só mais algumas cotinhas. Vamos colocar aqui 280 cotas. Pronto, mais ou menos isso, tá? Mais ou menos esse padrão aí. Então, você teria um rendimento aqui investindo 100 mil reais nesses 4 fundos imobiliários, em média 847 reais. Agora me explica qual investimento em imóvel, qual investimento ali, você pegando 100 mil reais para comprar uma casa, para alugar uma casa de 100 mil reais, você conseguiria alugar em média aqui 847 reais. Me explica aonde isso, que é aqui onde eu moro, uma casa de 70 mil, 80 mil, em média aí 300 reais no aluguel, tá? Não passa disso não, lugar pequeno, então é mais ou menos isso, tá? Então isso é a vantagem de você investir em fundos imobiliários. Levando em consideração que fundos imobiliários de tijolo ainda tem sua valorização, tá? Se a gente pegasse aqui 100 mil reais no Gari 11, possivelmente ele ia dar um rendimento mais alto, porque o dividendo dele aqui está mais alto, tá? Isso aqui a gente vai fazer o cálculo também para saber. Então, em média, 100 mil reais investidos aí nesses 4 fundos imobiliários daria o valor de 847 reais. Tá, Diego, agora vamos pegar aqui para a gente ver só do Gari 11, né? Vou zerar aqui os outros números. Vamos ver aqui do Gari 11. Vamos pegar aqui 10 mil cotas mais ou menos, né? É mais um pouco então. 12, 11 mil cotas, será? Então 11 mil cotas, gente. 11 mil cotas do Gari 11 daria mais ou menos um rendimento ali de 990 reais. Quase R$ 1.000 aqui investindo no Gari 11, tá? Mas lembrando sempre, tá? A diversificação aqui é muito importante, tá? Você não vai pegar o fundo e investir só em um fundo imobiliário. Então sempre é importante a diversificação dos fundos imobiliários. E vale ressaltar que quando você compra um imóvel, tem sempre aquele inquilino chato, tem sempre aqueles inquilinos que não querem pagar o aluguel, quando sair ali não deixa sempre o imóvel do mesmo jeito, pelo menos na minha região é dessa forma, tá? E com fundos imobiliários não, você investe e fica tranquilo com aquele rendimento caindo todos os meses lá na sua conta, você só escutando aquela notificaçãozinha de dividendo, é bom demais, hein? Então deixa aí o teu like e se inscreve nesse canal para mais conteúdo como esse, tá? Te vejo lá no nosso próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!